Ontem tomei uma decisão. Comprei Tampax, o novo absorvente interno. Mas ainda tinha dúvidas. Será que é seguro mesmo? Que não incomoda? Aí vi que cada Tampax já vem com exclusivo aplicador, que coloca o absorvente no lugar certinho. Tomei coragem, experimentei. Agora eu faço tudo o que quiser. Achei super confortável. Hoje, não me imagino usando outra coisa. Tampax, tão confortável que você nem sente que está menstruado. Tá vendo essa marquinha aqui? Tá vendo essa marquinha aqui? Ela está em cada extrato, purê, polpa ou molho de tomate da Sica. Para a senhora não levar um produto inferior, pensando que é o nosso. E essa marquinha aqui também está na nossa propaganda. Para a senhora não ver um desses comerciais de espaguete classe B e pensar que foi a gente que fez, né? Se a marquinha é Sica, bons produtos indica. Jornal da Globo. Oferecimento Banco Nacional, o banco que está a seu lado. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Um ataque de mísseis iraquianos deixa 12 feridos na Arábia Saudita. Um helicóptero americano resgata um piloto que caiu no deserto do Iraque. As forças aliadas bombardeiam as defesas do Iraque, preparando o desembarque no Kuwait. O depoimento dramático dos prisioneiros de guerra. A estratégia dos americanos na Guerra do Golfo. Nossos repórteres na fronteira da guerra dão as últimas informações. Estes são os destaques desta noite no Jornal da Globo. E vamos ver agora o resumo das principais notícias do dia. O Iraque ameaça usar os prisioneiros de guerra como escudos contra novos ataques. O céu da Arábia Saudita vira cenário de uma batalha de mísseis. O Iraque obriga um piloto americano ferido a pedir desculpas na televisão. A televisão iraquiana mostra pela primeira vez as imagens dos mísseis americanos destruídos. Um banho de sangue na luta pela independência de uma república soviética. Pelo menos 3 mísseis iraquianos foram disparados agora à noite contra a Arábia Saudita. O alarme antiaéreo soou em Riad, a capital. Os mísseis antimísseis Patriota americanos foram acionados. Houve uma grande explosão. 12 pessoas ficaram feridas. O comando militar americano afirma que elas foram atingidas por estilhaços do míssil iraquiano destruído. Outros 2 mísseis caíram no deserto. Os aliados resgatam um piloto americano no deserto do Iraque. Uma missão de salvamento da Força Aérea Americana conseguiu encontrar o piloto de um avião derrubado pelo Iraque. Um helicóptero das Forças Aliadas levou 8 horas para completar a missão. Durante o resgate, um caminhão iraquiano foi atacado e destruído. Em Washington, o porta-voz do Pentágono disse que não pode revelar a identidade do piloto que estava na lista dos desaparecidos. Bem, os deputados e senadores americanos, tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata, estão achando ainda que é muito cedo para que os Estados Unidos e as nações aliadas façam um ataque terrestre ao Iraque. Isso mostra, naturalmente, um receio dos americanos para com o futuro dessa guerra. Nós vamos falar agora com Paulo Henrique Amorim, que está em Nova York. Paulo Henrique, qual você acha que deve ser a próxima estratégia do Pentágono para essa guerra no Golfo Pérsico? Olha, Bonner, agora no Pentágono quem está mandando é o homem do tempo. Hoje foi o 3º dia consecutivo de mau tempo no Iraque e no Kuwait e as forças aliadas tiveram muita dificuldade para bombardear as defesas do Iraque como gostariam. Por isso, e até é bom não esquecer, há 300 mil homens do Iraque dentro do Kuwait. Por isso, o que eu ouvi hoje aqui é que a nova estratégia do Pentágono vai ser a seguinte: é manter por mais 2 semanas os ataques aéreos maciços, se o tempo permitir, e só depois disso entrar com as forças de terra. A sensação hoje aqui nos Estados Unidos é que a guerra começou a andar mais devagar. Agora, Paulo Henrique, passados 5 dias dessa guerra, alguém ainda se arrisca a fazer uma previsão quanto à duração desse conflito lá no Golfo? Não, ninguém se arrisca. Agora, tem uma pista aqui interessante, Bonner. No New York Times, que vai estar nas bancas aqui em Nova York, nessa terça-feira de manhã, vai sair uma pesquisa de opinião pública mostrando que apenas 18% dos americanos acham que essa guerra vai ser curta.
Um pesadelo que frequentou a sala de jantar dos americanos durante a Guerra do Vietnã ressurgiu hoje em tons dramáticos. A imagem de soldados americanos sofrendo na pele o horror da guerra. O bombardeio de imagens do Vietnã que a televisão americana mostrava todas as noites terminou criando na opinião pública um sentimento contrário à guerra. As tropas americanas atacavam em todas as frentes, terra, água e ar. Quando os horrores da guerra foram revelados através das imagens, a opinião pública começou a perguntar: vale a pena? Hoje, 15 anos depois do fim de um pesadelo chamado Vietnã, os americanos tiveram um outro choque. Pela primeira vez desde o início da batalha no Golfo, o sofrimento da guerra apareceu inteiro, sem retoques, no rosto dos soldados aliados capturados pelos iraquianos. Feridos, assustados, os prisioneiros de guerra foram obrigados a fazer um pedido de desculpas diante das câmeras. O depoimento mais dramático que a guerra produziu até agora foi feito por um tenente americano de 27 anos, Geoffrey Zen. Capturado pelos iraquianos, ele foi obrigado a recitar essas palavras. I think our leaders and our people have wrongly attacked the peaceful people of Iraq. Yes, I would like to tell my mother and my father and my sister that I'm well treated and that they should pray for peace. Uma ironia. A guerra, que começou com o barulho das bombas desabando sobre Bagdá, ofereceu hoje um momento dramático do mais absoluto silêncio. A imagem do prisioneiro aliado cabisbaixo, assustado, resume no silêncio um drama que não cabe em palavras. A família do comandante Guy Hunter, um dos prisioneiros de guerra, ficou muito emocionada quando viu o depoimento dele na TV. A mulher do comandante, Mary Hunter, telefonou para uma emissora de televisão para dizer que todas as orações são bem-vindas e pediu a todos soluçando: não rezem por mim, rezem por meu marido. Os aliados afirmam que os 23 soldados iraquianos presos estão sendo bem tratados. Eles foram presos nesta plataforma de petróleo de onde contra-atacavam os aviões que bombardeavam o Kuwait. O capitão do navio americano responsável pelos prisioneiros garante que eles estão recebendo um tratamento digno. Ele disse que os uniformes foram lavados e os iraquianos levados a um lugar seguro. Os americanos reforçam a caça aos mísseis com estes aviões que decolam de navios no Mar Vermelho. O radar redondo ajuda a localizar as plataformas de lançamento dos mísseis iraquianos. Em terra, as tropas aliadas não param de se movimentar para confundir o inimigo e fugir de possíveis ataques. Helicópteros Apache dão cobertura aérea aos tanques M-60. Na retaguarda, as mulheres ajudam a montar um hospital de campanha para socorrer os feridos. Na hora da batalha, não vai sobrar tempo para outras preocupações. As regras internacionais para tratamento dos prisioneiros de guerra são estabelecidas pelas Convenções de Genebra de 1929 e 1949. Pela lei internacional, nenhum prisioneiro pode sofrer maus tratos físicos ou psicológicos. Nem está obrigado a dar informação alguma, a não ser o nome, posto, número de identificação militar e idade. Ele deve ser colocado em lugar seguro e dispor de comida e de condições sanitárias adequadas. Tem direito de receber e enviar correspondência. Os campos de prisioneiros podem ser visitados por representantes de países que não participem da guerra. Essas regras nunca foram inteiramente obedecidas,
mas ajudaram, e muito, a melhorar o tratamento dado aos prisioneiros de guerra. E o presidente dos Estados Unidos, George Bush, condena o que chama de tratamento brutal dado pelo Iraque aos prisioneiros de guerra. A América, disse ele, está furiosa e a estratégia de Saddam Hussein não vai dar certo. Ele está mortalmente errado. A Força Aérea Aliada e os fuzileiros navais americanos atacam as defesas iraquianas, preparando o desembarque no Kuwait. As forças terrestres avançam e mudam de posição constantemente para confundir o inimigo. Os aliados só aguardam um momento ideal para invadir o Kuwait. Paulo Francis. A grande pergunta agora é se Saddam Hussein capitula ou se os Estados Unidos vão invadir o Kuwait. A soberania do Kuwait, afinal, é a causa dessa guerra. Se houver invasão, o resultado é imprevisível, porque o exército iraquiano é notoriamente feroz e os Estados Unidos têm suas divisões de elite no Golfo Persa, paraquedistas e fuzileiros. Mas isso é que decidirá tudo. Quem ganha a guerra, em última análise, é a infantaria, quem ocupa o país do inimigo. A guerra de informações entre Iraque e os aliados. O governo americano avalia o custo da guerra do petróleo. Veja daqui a pouco. Esse é meu amigo Adilson. Adilson com R mesmo. Ele é o meu gerente no Banco Nacional. Aqui no Brasil, ele é quem cuida da minha conta especial, dos meus seguros e de todos os meus investimentos. E enquanto eu corro lá fora, o Adilson corre aqui para deixar tudo em ordem. E para falar a verdade, ele é sempre mais rápido que eu. Faça como o Ayrton. Corra pro Nacional e abra sua conta. Araponga. Arlete, numa missão super secreta. Eu quero que você me dê informações precisas sobre Tuca Maia e sobre a Magali Santana, a irmã do Peracinho. Araponga. Amanhã, depois de Meu Bem, Meu Mal. A Força Aérea Aliada faz mais de 8.100 ataques ao Iraque e ao Kuwait em 5 dias de guerra. 800 missões de bombardeio são realizadas contra as bases de lançamento dos mísseis do Iraque. Mas o Departamento da Defesa dos Estados Unidos admite, não conseguiu destruir as plataformas de lançamento dos mísseis iraquianos. O Iraque ainda tem pelo menos 30 rampas móveis, além de outras fixas. Sem água, sem luz e com falta de comida, milhares de iraquianos fogem de Bagdá. Bem, o presidente norte-americano George Bush se reuniu hoje com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Nicholas Brady. E eu vou perguntar ao Paulo Henrique Amorim, que está em Nova York. Paulo Henrique, que detalhes você tem para nos dizer a respeito dessa reunião? As informações que nós temos aqui, Bonner, é que essa reunião do presidente Bush com o secretário Brady se realizou logo depois que o secretário Brady chegou de Nova York. O secretário Brady se reuniu com representantes da Alemanha e do Japão para tirar mais dinheiro para essa operação no Golfo Pérsico. A informação que surgiu aqui é de que o secretário Brady pediu ao Japão nada menos do que qualquer coisa entre 6 e 10 bilhões de dólares e, aparentemente, tanto o Japão quanto a Alemanha concordaram em dar mais dinheiro para essa operação Tempestade do Deserto. A informação que surgiu aqui também é que o presidente Bush ficou muito feliz com o relato do secretário Brady. O Irã, que enfrentou Saddam Hussein numa guerra que durou 8 anos e matou 1 milhão de pessoas, pede agora uma chance para a paz. O ministro do Exterior do Irã discutiu uma proposta de paz hoje com o ex-presidente da Argélia, Ahmed Ben Bella. O chanceler iraniano Ali Velayati disse que os 101 países do movimento dos não alinhados devem trabalhar por uma solução pacífica para a crise.
Em Teherã, os muçulmanos protestam contra a presença de tropas americanas na região do Golfo Pérsico. A Guerra do Golfo é também uma guerra de informação. A batalha entre os aliados e o Iraque não se limita ao lançamento de mísseis. Os números também são armas que uns lançam contra os outros. A guerra que os iraquianos contam jamais coincide com a guerra que os aliados descrevem. Parece até que os dois falam de duas guerras diferentes. O Iraque garante que derrubou 160 aviões. Os aliados admitem a perda de 18. Outros números da batalha da informação. Os aliados dizem que prenderam 23 iraquianos. Já os iraquianos são imprecisos. Dizem que prenderam cerca de 20 aliados. Qual dos números é verdadeiro? A Guerra do Golfo confirma uma das máximas do jornalismo inglês. Numa guerra, a verdade é sempre a primeira vítima. O presidente Fernando Collor reuniu todo o ministério nesta segunda-feira para discutir as medidas de economia de combustível adotadas na semana passada. Alexandre Garcia, qual a impressão dessa reunião no Palácio do Planalto? A impressão que ficou é que o governo vai continuar o programa de racionalização e vai apertar ainda mais a fiscalização sobre a distribuição e a comercialização dos derivados de petróleo, em especial o gás de cozinha. Na reunião de hoje, o ministro-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas disse que os iraquianos têm um grande arsenal de armas e muita experiência na guerra do deserto. Isso posto, ele fez uma previsão pessimista sobre a duração da guerra. Disse que ela poderia durar até um ano. E esse foi o sinal para que o presidente Collor continuasse o programa que alguns julgaram ter vindo cedo demais. Alguma novidade sobre os 38 brasileiros que estão querendo sair de Riad, na Arábia Saudita? O Itamaraty, na reunião de hoje, o ministro Rezec lembrou que o governo brasileiro já está pagando a retirada de 54 brasileiros que trabalham na Jordânia, ou trabalhavam, e agora os está mantendo em Chipre até a guerra acabar. Está pagando tudo para eles lá. E que não vai pagar mais nenhum transporte, nenhum custeio com funcionários de clubes esportivos sauditas que querem sair de Riad e ir para Jeddah, que fica mais longe dos escudos iraquianos. O máximo que o Itamaraty pode fazer é conseguir um visto, uma autorização do governo saudita. Mas custeio, pagar, como se eles fossem refugiados, não. O Itamaraty tem informações de que eles estão ganhando muito bem por lá. Depois de uma semana de muita discussão, o Congresso volta a negociar as medidas provisórias enviadas pelo governo. A medida mais polêmica é a que modifica a lei salarial. A sessão dessa terça-feira está marcada para 1h30 da tarde. Até o final da semana vai ser cumprida a última etapa da convocação extraordinária. Estão em pauta duas medidas provisórias importantes, a dos aluguéis e a dos salários. Quanto à política salarial, os partidos e o governo estão tentando chegar a um acordo. A tendência entre os parlamentares de oposição é criar regras de proteção aos menores salários. Nós sempre temos reclamado uma proteção periódica de 10 salários mínimos. Estamos dispostos a ampliar o período, a ampliar também o gatilho da proteção e até mesmo a reduzir a faixa de número de salários, para ver se o governo caminha na mesma direção. Mas existe a possibilidade, então, do Congresso rejeitar a medida provisória? Se não tivermos sucesso no entendimento, preferimos rejeitar a medida provisória nessa parte para que vigore a lei atual. A seguir, a guerra e o mercado internacional do petróleo. No Brasil, os empresários fazem um pedido ao governo: juros mais baixos. Você vai ver daqui a pouco. Para passar uma dica de jogada para um companheiro, você faz assim, ó. Sacou? Então eu vou passar para você a dica de uma grande jogada para fazer render o seu dinheiro. Quer ver? CDB e RDB Banespa. As melhores taxas para o seu dinheiro ganhar sempre. Sacou?
Cine Western. Em discos e fitas, som livre. A polícia francesa apreende 800 fitas cassete e vídeos com músicas elogiando Saddam Hussein. As músicas são de um cantor argelino e incluem insultos aos presidentes da França e dos Estados Unidos. Nas fitas, a inscrição: "Não desista, Saddam". Em Paris, a polícia também investiga 2 ataques a estudantes judeus. 4 pessoas ficaram feridas. 2 iraquianos detidos na Inglaterra vão ser tratados como prisioneiros de guerra. O Ministério da Defesa britânico esclarece que os 2 são oficiais do exército iraquiano e, portanto, são pessoal militar de um estado em guerra. De Londres, pelo telefone, a repórter Valéria Sfer dá outras informações sobre a guerra no Golfo. A Rádio BBC conseguiu mais uma vez captar transmissão da agência de notícias do Iraque em Bagdá. A agência divulgava informação de que o Iraque derrubou 13 aviões das forças aliadas e prendeu mais pilotos. Mas a agência iraquiana não diz quando isto aconteceu, nem informa quantos pilotos estão presos. A Europa ainda acredita numa solução diplomática para o conflito no Golfo. A Espanha entrou em contato com o Egito, a Argélia e a OLP, Organização pela Libertação da Palestina, com proposta de terminar a guerra no Golfo. Não há detalhes do plano de paz e há poucas chances de que o Iraque aceite a negociação, porque Saddam Hussein já recusou proposta de trégua da União Soviética, insistindo que só negocia a saída do Kuwait se a discussão incluir os problemas do Oriente Médio e a questão da Palestina. De acordo com fontes militares da Grã-Bretanha, a maior parte das pistas de pouso e decolagem do Iraque ainda estão em operação, apesar dos constantes ataques das forças aliadas. Uma posição menos otimista do que a dos Estados Unidos quanto ao sucesso das missões das forças aliadas. Valéria Sfer, de Londres, para o Jornal da Globo. Nesta segunda-feira, terceiro dia de funcionamento dos mercados financeiros internacionais desde o início da Guerra do Golfo, as cotações do petróleo permaneceram estáveis. Nas bolsas de Londres, Roterdã e Nova York, o preço do barril de petróleo ficou entre 20 e 22 dólares. Joel Mirbetti. Analistas londrinos que são do ramo do petróleo sustentam que a cotação do barril em plena guerra, que não tem data para acabar, a cotação deve acomodar-se na faixa de 20 a 22 dólares. A mesma faixa fixada pela própria OPEP em junho do ano passado, antes da invasão do Kuwait pelo Iraque. O petróleo só daria um pinote no curso da guerra em 3 situações hipotéticas. A primeira, se o Iraque destruir a Arábia Saudita, probabilidade de 0 a 10, 0. Segundo, se o Iraque, também numa reviravolta militar, destruir ou fechar o Golfo Pérsico, probabilidade de 0 a 10, 2. E a terceira, se Israel, sofrendo um ataque mais duro, entrar nessa guerra, entrar para quebrar, probabilidade de 0 a 10, 5, segundo os analistas. E é aí que o barril do petróleo ainda pode virar barril de pólvora. Mas, por enquanto, a economia mundial festeja a queda do petróleo. No Brasil, as bolsas fecharam em alta pelo terceiro pregão consecutivo depois da primeira chuva de fogo em Bagdá. Alta hoje de 6,4 em São Paulo, 6,1 no Rio. O ouro subiu 1% no Brasil, o dólar no paralelo caiu 1%, fechando em 219 cruzeiros. Em Brasília, a equipe econômica prefere ficar na cautela. Ela leva a sério uma advertência de Abelardo Chacrinha Barbosa. A guerra só acaba quando termina. E enquanto a guerra não termina, empresários paulistas pedem à ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, uma nova política de juros. Eles querem taxas menores. 10 pesos pesados do empresariado paulista participaram do encontro com a ministra da Economia. Eles vieram dar sugestões para o programa de competitividade industrial. A ministra mais ouviu do que falou na reunião que durou 3 horas. O desejo da ministra é conseguir, através desses encontros, que as empresas controlem seus preços, não só para tornar o produto nacional mais competitivo no mercado externo, mas também para combater a inflação. Só que os empresários insistem num ponto: nada disso vai ser possível enquanto o governo não tomar providências urgentes para baixar as taxas de juros. A redução da taxa de juros para capital de giro, para que as empresas possam manter produção, aumentar a sua produção, aumentar a oferta de produtos industriais. O que a ministra falou, o ministro não deu nenhum indício, nem piscou quando se falou do assunto.
A seguir, o melhor espetáculo do Rock in Rio. E as últimas notícias sobre a Guerra do Golfo. Veja daqui a pouco. Mosquitos e pernilongos são transmissores de doenças graves que tanto mal fazem à nossa saúde. Você pode combatê-las, não deixando vasos, pneus e latas com água empoçada, pois é aí que os mosquitos e pernilongos se reproduzem. E a melhor maneira de acabar com eles é impedindo que nasçam. Apoio SBP, terrível contra os insetos. Suas informações andam distorcidas, os negócios embaçados, as oportunidades não têm aparecido? Então olhe bem. A revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios mostra este mês como vencer a recessão usando as melhores estratégias de marketing, finanças e produção. E como sempre, 20 ideias para quem quer abrir seu próprio negócio. Pequenas Empresas, Grandes Negócios. A revista para quem quer ganhar dinheiro. Só podia ser da Globo. Nesta sexta, torneio internacional de futebol, Corinthians e Hamburgo. O campeão brasileiro enfrentando um dos grandes clubes alemães. Torneio internacional de futebol, nesta sexta, 4 da tarde. Nesta terça-feira, depois de um dia de descanso, recomeça o Rock in Rio 2. E deve recomeçar também a discussão para decidir quem fez o melhor espetáculo. Maurício Kubrusli. Faith No More, Billy Idol, Guns N' Roses. Foi só o que restou agora do grande concerto, do maior concerto de domingo à noite. Está até na hora de tirar isso aqui. Daqui a pouco vai ser colocada aí a lista dos artistas que vão se apresentar nesta terça-feira. Agora à noite, aqui no palco do Rock in Rio, aqui no Maracanã, está tudo quieto, tranquilo. Eu estou apenas com essas duas luzes. Mas quando escurecer nesta terça-feira, acender todos aqueles refletores em cima da marquise, as luzes da plateia, milhares de luzes aqui no palco, o palco que está sendo repintado para que tudo esteja pronto para o reinício na noite desta terça-feira. E aquela garotada toda vai estar aqui na frente, aquele mar de gente bonita, uma gente que tem certamente menos de 20 anos, a maioria, é uma garotada que gosta do som novo, do som revolucionário, daquele tipo de música que nunca ninguém ouviu, a coisa inédita. É mais ou menos assim. O maior sucesso do Rock in Rio até agora ninguém discute. Foi o show do Guns N' Roses, que traz de volta o hard rock, aquele mesmo dos anos 70, aquele que foi pai do heavy metal. E é um grupo que adora regravar sucessos do passado. E com esse visual bem antigo, jovem também tem saudade. E diretamente do festival de Woodstock, aquele de 1969, Joe Cocker voltou, competente como sempre. E Santana igualmente retornou, também relembrando sucessos de outros carnavais, isto é, de outros festivais. E Jimmy Cliff também voou para os bons tempos que não voltam, quer dizer, que não param de voltar sempre. O rock de Billy Idol, não, também não tem nada de novo nessa praia. Mas é claro que existe novidade, como a renovação poética radical dos Titãs, fazendo sucesso com um trabalho muito sofisticado. E a competência assustadora de Prince, uma prova de que a música segue em frente, se renovando, inventando, descobrindo combinações novas, por mais que muita gente prefira aplaudir apenas a falta de surpresas. O Departamento da Defesa dos Estados Unidos encomenda mais mísseis Patriota. Eles conseguem interceptar escudos e aviões a uma distância de até 80 quilômetros. Cada míssil Patriota custa $1.250.000, 270 milhões de cruzeiros. O primeiro-ministro israelense Yitzhak Shamir acredita que os mísseis Patriota enviados pelos Estados Unidos vão ajudar a defender Israel dos ataques iraquianos. Amanhã, os israelenses começam a voltar ao trabalho em todo o país. Da cidade de Jerusalém, fala o repórter Carlos Dornelles. Nós já estamos entrando na terceira madrugada aqui em Israel sem mísseis iraquianos. Mas como não se pode prever o que pode acontecer a partir de agora, a população está muito prevenida. Nós vamos chegar aqui no parapeito do 4º andar do prédio onde nós estamos.
dá para ver aí as ruas de Jerusalém, completamente desertas. De vez em quando passa algum carro da Defesa Civil ou do Exército Israelense. Carros particulares são muito raros. A determinação ainda é para que a população permaneça em casa durante a noite. E é com essa imagem aí das luzes da cidade que nós encerramos por aqui. Carlos Dornelles, de Jerusalém. A guerra no Golfo Pérsico está mudando o comportamento dos americanos. De Nova York, voltamos com Paulo Henrique Amorim. É verdade, Bonner, os americanos estão voando menos de avião por causa dos custos mais altos da passagem e por causa do medo. E uma das primeiras vítimas econômicas dessa guerra é uma das maiores empresas de aviação do mundo, a empresa americana TWA. Ela cancelou 50% dos voos que fazia para a Europa e vai mandar embora 3 mil empregados. E atenção, a rede de televisão americana CNN tem novas informações sobre a guerra no Golfo Pérsico. Rodolfo Gamberini. O repórter Charles Jacob está neste momento narrando para a CNN que as sirenes em Riad estão tocando, avisando que pode ser um ataque aéreo das forças aliadas. A tradução simultânea é de Elizabeth Hart. A situação está relativamente calma, aqui as pessoas foram para os abrigos, mas há alguma coisa que está acontecendo. Parece que são os Patriots, nós vimos alguns sendo lançados, nós ouvimos explosões também, e é isso que está acontecendo. Assim que nós soubermos mais alguma coisa, nós vamos voltar a entrar em contato. Alguma coisa está acontecendo aqui, estamos olhando para o céu, estamos vendo alguma coisa acontecendo, mas não sabemos muito. É só o que nós podemos mostrar na televisão agora, devido às restrições militares, tanto do lado saudita quanto americano. Nós voltamos com Cláudia Cruz. O embaixador do Iraque no Japão, Rashid Al-Rifai, advertiu os Estados Unidos. Algo mais surpreendente do que os ataques com mísseis pode ocorrer na Guerra do Golfo. Al-Rifai disse que as próximas ações do Iraque podem incluir armas químicas e uma destruição em massa. O embaixador iraquiano no Japão disse ainda que a Guerra do Vietnã foi para os Estados Unidos um piquenique em comparação aos confrontos que o esperam com o exército iraquiano. O Tomahawk e o Patriota nós já conhecemos. O Departamento da Defesa dos Estados Unidos libera agora as imagens de um novo míssil de alta tecnologia. O míssil de ataque aéreo SLAM é guiado pelo piloto, que se orienta por uma câmera instalada no nariz do próprio míssil. Aqui, ele vai na direção da parede de uma hidrelétrica iraquiana. Ele atinge o alvo em cheio e explode, destruindo a câmara que o orienta. Você acompanha. Coming in, centering on that hydro plant and then slamming right into the wall of the plant and essentially disintegrating, causing a huge explosion, which you don't see on this. O Jornal da Globo termina aqui. Uma boa noite. Uma boa noite para você. Rede Globo Oeste Paulista, Bauru. Amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil. Jornal da Globo. Oferecimento Banco Nacional, o banco que está a seu lado. Alô, moçada da Bolada do Samba! Vamos renascer para o novo dia! Povo é povo e vale ouro para o bem desta nação. Vale mais ter um no bolso do que dois fora da mão. Povo é povo e vale ouro para o bem desta nação. Vale mais ter um no bolso do que dois fora da mão. Mas surge a cada plano uma esperança. Desde o tempo do Império, a história se repete. É sempre assim. É um sururu danado, vai ao banco, é feriado, na mudança do poder. E o povo vai tocando como pode, quem não pode se sacode. Deixa acontecer, a pirata do dinheiro é fatal. Vai dançar a sociedade e o tesouro nacional. A pirata do dinheiro é fatal. Vai dançar a sociedade e o tesouro nacional. Carnaval Globeleza. Oferecimento Antártica. Ipiranga GP Master. E Lojas Garavelo. Não importa onde eu esteja, lá do tudo venho te buscar. Estou guardando o que há de bom em
tempo não apaga o talento. LP, a volta. Os beats ao vivo. As mesmas vozes. A mesma festa. É som livre. Um verão e tanto na Globo. Todo mundo ligado no Rock in Rio 2. Susan Sarandon, Kevin Costner. Sorte no amor. Já em sua locadora, é Globo Vídeo.